Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade às operações com números racionais. Hoje eu vou falar sobre a multiplicação e a divisão, certo? Por incrível que pareça, quando se fala de números racionais, a multiplicação e a divisão ela é até mais fácil. Então vamos lá. Na multiplicação, vamos começar aqui pelo primeiro exemplo. Na letra A eu tenho menos 3 vezes mais 14 sobre 5. Gente, ó, primeiro passo é o mesmo caso lá dos números inteiros. Você precisa fazer o jogo de sinais. Quando é multiplicação e divisão, os sinais eles são diferentes, o resultado vai ser negativo. Quando os sinais eles são iguais, o resultado ele é positivo. Aqui nesse caso, os sinais eles são diferentes. Como os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. E aí, como é que você faz uma multiplicação de números racionais? Para você fazer essa multiplicação, primeiro você vai verificar se se trata de uma fração ou de um número decimal. Aqui nesse caso, eu tenho uma fração. Quando é fração, como é que você multiplica? Você vai multiplicar numerador com numerador, você vai multiplicar os numeradores e vai multiplicar os denominadores, certo? Aí você vai observar aqui, ó. Ah, mas eu tenho um número inteiro multiplicando uma fração. Esse número inteiro eu posso transformar em uma fração. Lembram como é que se transforma em uma fração em um número inteiro? Você coloca, ó, umzinho aqui, ó, como denominador. Pronto, eu tenho uma fração. Esse 1 é um elemento neutro da multiplicação e da divisão. Não faz diferença nenhuma. Menos 3 sobre 1 é o mesmo que menos 3. Então, não importa você colocar ou não. Aí, aqui, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar numerador e vai multiplicar os denominadores. 3 vezes 14 é 42. E 1 vezes 5, 5. Pronto, só isso. Você vai multiplicar. Só que quando se trata de fração, você vai ter que observar o seguinte. Se essa fração, ela dá para simplificar. Se der para simplificar, você simplifica. Quando não der, você encerra aí. Aqui nesse caso, 42 e 5. 5 é um número primo. E para um número ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou 5. 42 aqui não é divisível por 5. Então, não existe nenhum número que é divisível por 42 e por 5 ao mesmo tempo. Certo? Olha aqui na letra B. Eu tenho 5,4 vezes menos 20. Do mesmo jeito, ó. Primeiro você vai fazer o jogo de sinais. Mais com menos é o quê? Menos. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Aí você vai multiplicar. Essa multiplicação que eu vou fazer aqui vale tanto para quando são números, todos os números decimais, quando eu tenho número decimal com número inteiro. Essa forma de você multiplicar vai ser do mesmo jeito. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que armar a multiplicação. Se você quiser fazer logo direto, se você conseguir fazer logo direto, ok, dá até para fazer. O zero, como tem um zero aqui no final, você multiplica o 5,4 vezes o 2. Multiplica o 5,4 vezes 2. No final, acrescenta o zero. Certo? Mas aqui eu vou armar a multiplicação para você ver. Porque a maior dificuldade que vocês têm é exatamente multiplicar. Então, 5,4 vezes 20. Eu vou colocar aqui, ó, vezes 20. Certo? Aí, vamos lá, ó. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. Aí, eu coloco um sinal de igual. Tem gente que coloca o sinal de igual, tem gente que deixa só o espaço, fica a seu critério. Contanto que esse último algarismo fique livre. Aí, você vai multiplicar agora esse 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Aí, você vai somar esses dois termos. Esse último, você baixa, só baixa ele, e aí soma os outros. 0 mais 8, 8.
Aqui não tem nada, então você só repete o 0. Aqui também não tem nada, você só repete o 1. Aí você vai analisar a quantidade de casas decimais. Tem quantas casas decimais no total? Aqui eu tenho uma e aqui eu não tenho nenhuma. No total, então, eu tenho uma casa decimal. Então, você vai contar um número, um algarismo. Isso você vai contar os algarismos da esquerda para a direita, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, um algarismo contou, então você vai colocar a vírgula aqui. Como 0 depois da vírgula é desnecessário, então aqui vai ficar menos 108. Você poderia fazer de forma direta. Qual é a forma direta? Multiplicar o 2 vezes 5,4 sem precisar fazer essa armação, ó. 2 vezes 4, 8. Aí colocaria o 8. 2 vezes 5, 10, certo? Aí no final, como tem esse 0, você acrescentaria o 0. Aí você verificaria, ó, que tem uma casa decimal. Aí coloca a vírgula aqui, uma casa decimal. Vamos lá para o segundo exemplo. A Isadora vai revestir uma das paredes de seu quarto com um papel decorativo. Essa parede tem 4,35 metros de comprimento por 2,80 metros de largura. Quantos metros quadrados de papel decorativo serão necessários para cobrir essa parede? Então, vamos ver aqui, inicialmente, vou fazer aqui a parede. Então, aqui eu tenho uma parede. A parede, vocês sabem que ela é retangular. Aí, nessa parede, tem o quê? 45,35 metros de comprimento e 2,80 metros de largura. Eu quero saber quantos metros quadrados de papel decorativo serão necessários para cobrir essa parede. Ou seja, eu quero saber a área desse retângulo. A área desse retângulo é o quê? É base vezes a altura. A base é quanto? 4,35. A altura, 2,80. Esse 0 aqui, ó, como ele só está para encher as casas decimais, não é necessário você colocar para multiplicar, porque você só vai perder tempo. E aí, você vai multiplicar 4,35 por 2,8. Então, 4,35 vezes 2,8. 8 vezes 5, 40, né? Fica o 0, vai o 4. 8 vezes 3, 24. Mais o 4, 28. Fica o 8, vai o 2. 8 vezes 4, 32. Mais 2, 34. 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, coloco o igualzinho aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Fica o 0, vai o 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 4, 8. Aí, você vai somar esses dois termos. O último você baixa. 8 mais 0, 8. 4 mais 7, 11. Fica 1, vai 1. 3 mais 8, 11. Mais 1, 12. Aí, você vai analisar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. No total, são quantas casas decimais? 3 casas. Aí, você vai contar 3 números. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai estar aqui, ó. Então, são quantos metros quadrados? 12,18. 0 depois da vírgula não precisa você colocar. Metros quadrados. Certo? Na divisão. Na divisão aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho uma divisão de duas frações. Como é que você divide duas frações? Na divisão de duas frações, você vai ter que transformar inicialmente ela em uma multiplicação. Como é que transforma uma divisão em uma multiplicação? Você vai repetir a primeira fração e a segunda fração, a divisão passa a ser a multiplicação e essa segunda fração você vai inverter. Ou seja, ó, o numerador passa a ser o denominador e o denominador passa a ser o numerador. Então, como é que você vai escrever?
vai ficar 3 sobre 5 vezes, repete, né, a primeira fração, a divisão passa a ser a multiplicação, e você vai inverter a segunda. Aqui, ó, o 4, que era o denominador, passa a ser o numerador. E o 3, que era o numerador, passa a ser o denominador. Aí, você vai multiplicar os numeradores e multiplica os denominadores. Só que nesse exemplo, se você for observar, eu tenho um 3 aqui no numerador e eu tenho um 3 no denominador. Eles são divisíveis, são mesmo números, né? Então, dá para você dividir, ou seja, simplificar. Quando você simplifica antes de fazer as multiplicações, facilita, porque você reduz os números. E aí vai facilitar. Então, aqui, ó, 3 e 3 dá para dividir. Quanto é 3 dividido por 3? É 1. Então, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1, certo? Aí, aqui, agora você vai multiplicar. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 1, 5. Então, aqui, 4 sobre 5. Na letra D, eu tenho divisão de números decimais. Só um detalhezinho com relação aqui, ó, que eu esqueci. Os números aqui, eles são positivos. Não tem sinal, eles são positivos. Quando são positivos, os sinais são iguais, o resultado é positivo, certo? Aqui, nesse caso, ó, os sinais, eles são diferentes. Desculpa, os sinais, eles são iguais. Sinais iguais, o resultado é positivo. Independente se ele é negativo ou se é positivo. Se forem iguais, o resultado é positivo. E aí, como é que você vai dividir números decimais? Primeiro passo é, você vai analisar a quantidade de casas decimais de cada um deles. Nesse aqui eu tenho quantas casas? Eu tenho 2. Nesse aqui eu tenho quantas casas? Eu tenho 1. A quantidade de casas decimais ela é diferente. Como é diferente, a que tiver menos casas decimais, você vai completar com 0 para se igualar com a que tem mais. Aqui, ó, tem 2, tem 1, falta uma casa decimal, então você vai acrescentar um 0, certo? Então, vai ficar 65,72 dividido por 12,40. Só que aí você vai fazer o quê? Quando você for dividir, você vai tirar as vírgulas. Vai dividir esse número como se não tivesse vírgula. Ou seja, vai dividir 6.572 por 1.240. Vai fazer essa divisão. Então, vamos lá dividir. 6.572 dividido por 1.240, quando você vai fazendo lá, qual é o número que multiplicado por 1.240 mais se aproxima do 6.572 é o 5, certo? 5 vezes 1.240 é 6.200. É 6.200. Então, aqui menos 6.200, certo? 6.572 menos 6.200, isso aqui vai dar 372. 372 não dá para dividir por 1.240. Como não dá e não tem nenhum número para baixar, o que você faz? Você coloca uma vírgula aqui no quociente e um 0 aqui no resto. Aí eu fico com 3.720 dividido por 1.240. Quando você for analisar, isso aqui vai dar 3. 3 vezes 1.240 é 3.720. Para 3.720, 0. Então, aqui vai ser quanto? 5,3. Certo? Olha aqui esse exemplo. Jorge tinha um terreno de 23.575 metros quadrados. Ele reservou 6.000
6.100 metros quadrados desse terreno para a área de lazer. Do que restou, Jorge reservou 1/5 para o estacionamento e dividiu o restante em lotes de 349,50 metros quadrados cada um. Quantos lotes Jorge obteve? Primeiro a gente vai saber, depois que ele reservou, aqui ó, o Jorge tinha um terreno de 23.500, reservou 6.100 para área de lazer. Do que restou, vamos saber o que restou, que é 23.575 menos 6.100. 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. 5 menos 1, 4. 3 menos 6 não dá, né? Então, você pede emprestado. Aqui fica 1 e aqui fica 13. 13 menos 6, 7. E aqui baixa 1. Restou quanto? 17.575 metros quadrados. Aí, desse que restou, 1/5 ele usou para o estacionamento. Então, quanto é esse 1/5? 1/5 vai ser quanto? Então, vamos tirar 1/5 aqui do estacionamento. 1/5 do estacionamento. Que vai ser o quê? Esse 17.475 vezes 1, que é 17.475, dividido por 5. Quando você for dividir, isso aqui vai dar 3.495 metros quadrados. Isso aqui é o que ele utilizou para o estacionamento. Aí, o restante, vamos descobrir o restante. O restante é o quê? O 17.475 menos 3.495. 5 menos 5, 0. 7 menos 9, não dá, né? Você pede emprestado. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 17. 17 menos 9, 8. 3 menos 4, não dá, pede emprestado para o 7. Aqui fica 6 e aqui vai ficar 13. 13 menos 4, 9. 6 menos 3, 3 e baixo 1. O restante, 3.980, dividiu em lotes de 349,5 metros quadrados. Cada um. Quantos lotes Jorge obteve? Então, vamos lá. Esse 0 aqui a gente pode cortar, que é para facilitar a divisão. Se ele dividiu esse restante, como a própria palavra já está dizendo, a gente vai o quê? Dividir para saber quantos lotes. Então, vamos pegar esse número aqui e dividir por 349,5. Aí, você vai analisar o seguinte. Aqui tem casa decimal e aqui não tem. Não dá para você pegar e dividir, certo? Você não vai dividir esse número aqui por esse número aqui com a vírgula. Você precisa tirar essa vírgula. Mas para tirar essa vírgula, o que você vai fazer? Quantas casas decimais tem aqui? Tem uma. Tem uma casa decimal aqui, então eu vou acrescentar um 0 aqui no dividendo. E aí, quando eu acrescento esse 0 no dividendo, eu elimino essa vírgula. Aí fica o quê? Fica 139.800 dividido por 3.495. Aí, vamos lá, ó. Você vai pegar esse 13.980 dividido por 3.495.
Isso aqui dá 4, certo? 4 vezes 3.495 é 13.980. Para 13.980 é 0. Aí o que você faz? Baixa o 0. Baixa o 0. 0 dividido por 3.495 é 0. 0 vezes 3.495, 0. Para 0, nada. Bem, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só tirar, é só chegar para mim e falar, professora, eu não entendi nada. Dá para você explicar mais uma vez? Então tá, muito obrigada pela atenção de vocês e tenham uma boa tarde.